Imagine acordar numa manhã comum e perceber que há um rosto te observando, não no espelho nem na janela, mas no chão da sua própria casa. Um rosto humano, real, com olhos tristes, expressão de dor e lábios que parecem se mover, como se quisessem falar. Foi o que aconteceu com uma mulher na pequena cidade de Belmes, na Espanha. E o que ela descobriu transformou o lar em um dos lugares mais assombrados do mundo. A Casa que Chorava. Tudo começou em agosto de 1971. Maria Gomes Pereira, uma dona de casa simples, vivia tranquilamente com seu marido e filhos em uma residência modesta na Rua Real número 5. Em uma manhã, ela percebeu algo estranho no chão da cozinha, uma mancha escura que não saía por nada. Maria tentou limpar com água, sabão, até raspou o cimento, mas a mancha voltava. Dias depois, aquela forma indefinida começou a ganhar contornos. E diante dos olhos da família, surgiu o rosto de uma mulher. Os olhos eram fundos, o semblante triste, e havia algo profundamente humano naquele olhar. Algo que parecia sentir dor. Os vizinhos começaram a ir até a casa. Uns choravam, outros faziam o sinal da cruz. E a cada semana, novas faces apareciam. No piso, nas paredes, até no teto. A pequena casa se transformou em ponto de peregrinação. Gente de todo o país vinha ver as faces que choravam, e ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. Entre a ciência e o sobrenatural, as autoridades decidiram investigar. Técnicos e cientistas analisaram o chão, fotografaram e até retiraram pedaços do piso para análise. Mas nada de anormal foi encontrado. Nenhuma tinta, nenhum pigmento químico. O mais assustador veio depois. Quando o chão foi reconstruído, um novo rosto apareceu exatamente no mesmo lugar. O caso rapidamente se tornou notícia em toda a da Espanha. Alguns diziam que era fraude. Outros juravam que tinham visto as faces mudarem diante dos próprios olhos, que as bocas se abriam, os olhos se moviam e expressões de dor se formavam lentamente, como se as paredes estivessem vivas. Maria, desesperada, passou a dormir mal. Dizia ouvir choros durante a noite, passos no corredor e vozes sussurrando seu nome. Mas ninguém mais na casa ouvia nada. O passado escondido sob o chão. Tempos depois, a prefeitura de Belmes autorizou escavações sob a casa. O que encontraram congelou o sangue de todos, ossos humanos, crânios e restos de um antigo cemitério. O terreno, há séculos, havia sido usado para enterrar mortos. E, segundo historiadores locais, o local também teria sido palco de execuções e rituais. Após as escavações, as faces mudaram de aparência. Algumas mostravam expressões de pânico. Outras, olhos arregalados, bocas abertas, como se gritassem. Era como se as almas ali enterradas tivessem sido despertas. Maria dizia sentir uma presença constante. Contava que, às vezes, o ar ficava pesado e o chão vibrava, como se algo vivo se movesse sob a casa. As faces vivas de Belmes. Mesmo depois da morte de Maria, as faces continuaram aparecendo. A nova geração que ocupou a casa começou a relatar os mesmos fenômenos. Passos durante a madrugada, murmúrios, vultos se movendo pelas paredes. Fotografias modernas foram tiradas. Pesquisadores compararam as imagens originais com as atuais e perceberam que algumas das faces haviam mudado com o passar dos anos. Os rostos envelheciam. Nem mesmo os cientistas mais céticos conseguiram explicar. Análises químicas recentes mostraram que as marcas não eram feitas de nenhuma substância conhecida. Era o próprio cimento que se alterava. Um dos investigadores afirmou que, ao aproximar o ouvido do chão, ouviu algo como uma respiração fraca. Outros disseram sentir frio extremo ao entrar na cozinha, mesmo em pleno verão espanhol. Fé, fraude ou maldição?
Com o passar das décadas, surgiram várias teorias. Alguns acreditam que Maria, sem saber, tinha dons mediúnicos e que as faces eram projeções de sua mente, uma forma de psicocinese. Outros juram que o lugar é um portal espiritual, onde os mortos tentam se comunicar com os vivos. E há quem diga que tudo não passa de uma fraude muito bem elaborada. Mas há um detalhe que nenhum cético conseguiu explicar. Mesmo depois da morte de Maria, novas faces surgiram. Se ela era a responsável, quem está desenhando agora? Quando as paredes contam a verdade. O caso das faces de Belmes permanece até hoje como um dos maiores mistérios da história paranormal. Pesquisadores, padres e jornalistas já passaram pela casa. Mas ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu desvendar o segredo por trás daqueles rostos. As paredes continuam ali. Os rostos ainda estão lá, mudando silenciosamente com o tempo, observando quem ousa entrar. Talvez não sejam apenas manchas. Talvez sejam memórias presas entre dois mundos. Ecos de dor que se recusam a desaparecer. Então, da próxima vez que você olhar para uma mancha na parede, pense duas vezes, porque talvez alguém esteja te observando